dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for assistir, receba o meu abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje sábado, né? Estamos terminando mais uma semana, para a glória de Deus. Chuva desde as 3 horas. Agora estão fresqueira em cima. Graças a Deus por isso. Tudo do tempo na hora de Deus. Está acabando já, dando a chuva, né? Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio que vocês têm me dado, que vocês têm me incentivado. Ontem eu estava pensando com isso, eu estava pensando em parar, mas não. Como diz minha filha, a solteira, não, pai, continua. Então vamos lá. Eu não desisto, quero parar. Ontem eu deixei, não mexi no... Deu uma coisa assim na cabeça, será que eu estou ficando apegado a isso? Minha esposa sempre, às vezes é que quando eu falo que ela é apegada com uma novelinha, né? Nas redes sociais, eu chamo a atenção dela e falou, e você? Aí tá, minhas duas filhas, uma veio trazer uns papéis e outra que mora comigo, solteira. Aí tava comentando sobre isso. Aí eu falei pra ela, olha, pega os dois aparelhos aí e dá uma olhada. O que eu faço o dia inteiro? Aí ela conversou com a mãe, não, ele fica enviando mensagem. Onde eu pôs na cabeça, eu não vou ver se eu tô mesmo pegado a isso, eu sou apegado a vocês, pra falar a verdade. Vocês são bênçãos na minha vida, então eu me apeguei a vocês mesmo. Gosto de enviar mensagem, quando vocês respondem eu fico feliz. Vou te enviar mensagem, mesmo sem eu enviar, eu agradeço pela vida de vocês. Ou então eu não entrei. Entrei até às 10 horas mais ou menos, depois falei, fiquei pensando, na mensagem pensando. Eu falei, vou dar uma paradinha, vou fazer um teste. Aí passei o dia, levantei, me arrumar para ir para a igreja, o espaço que eu espero. Aí minha esposa falou, quer o celular? Eu falei, não. Peguei da igreja, não peguei. Geralmente quando eu viro, eu volto, eu pego para enviar as mensagens do TikTok. Ficou sem, não gravei vídeo no TikTok, não. Para mostrar a pessoa que não é como eles pensam. Cada um pega o que quer. Minha filha ainda pega de um jogo, um negócio de fazendinha. Parece que montar, não sei. Meu filho, eu não sei, ele fica preso lá no quarto de celular. Não sei o que ele faz, né? O maior, 40 anos, é a conta dele. E eu fico aqui, todo mundo sabe o que eu faço. Às vezes meu neto está aqui, olha, fica comigo, muito difícil, né? Eu pensei que ele ia ficar, que ele levantou cedo, veio para cá, mas não, foi embora de novo. Mas eu sei que eu não sou, mas para a pessoa entender quando eu falo, que eles estão passando do limite. Não tem nada a ver com a vida das pessoas, a escolha é deles, né? Senti falta ontem das mensagens que eu gosto de enviar a vocês, com as pessoas da tarde, e a parte da manhã até 10 horas receberam, né? As horas da noite também não receberam. Mas eu senti falta. Que Deus os abençoe. Vamos lá, faz mais um vídeo. Pai, obrigado por mais um dia, pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor ser Deus Santo, nós que nós pecadores, Pai. Obrigado pelo alimento, pela chuva, pela cama que repouso, pelo teto que me cobre, e pela família abençoada que me deu, tanto a família de sangue como a família das redes sociais, Pai. Peço ao Senhor que os abençoe. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância.
que eu fiz, que eu posso fazer, que te agradou, Senhor, perdoa-me, Pai, sou quase pecador, perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, que temos esquecido, Senhor, para nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do Evangelho que Jesus Cristo escreveu, Lucas, no capítulo 18, sempre a exortação para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O Senhor Espírito tem a falar conosco, não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8, diz assim: a parábola do juiz iníquo. Aqui Jesus fala da parábola do juiz que tinha na cidade, que não temia a Deus nem respeitava os homens. Ele fazia a vontade dele, fazia o que ele queria, não tinha temor do Senhor, não respeitava homem nenhum. Mas a parábola fala que uma certa viúva tinha uma causa a ser julgada, e ela pediu aquele juiz que também para que ele julgasse a causa dela. Mas ela não quis. Ele não quis julgar a causa dela. Jesus falando que aqui, sobre a questão de pedir, dar, buscar e achará, bater e acusar. Importunar, pedir a Deus com a oração, suprir a nossa necessidade, em todas as áreas. E nós devemos estar sempre em oração, sempre pedindo, batendo, para as portas se abrir, pedindo para nos ser dado. Mas aí na viúva, ele fala que aquela viúva importunou aquele juiz. Ele falou, como eu não respeito o homem, não temo a Deus nem respeito a homem nenhum. Quanto mais essa viúva que me importuna, eu vou julgar a causa dela, porque ela está me importunando muito. Jesus falando que se a gente continuar batendo, não cessar de pedir, se bater, as portas se abrem, as bênçãos chegam. Assim como aquele juiz resolveu a causa daquela viúva, Deus resolve a sua causa. Só pede, só peça, ore, clama, peça socorro, e Deus vai resolver o seu problema. Seja qual hora for, qual área for. Combata, ora, peça, persevere em oração. Do versículo 9 até o 14, a parábola do fariseu e do publicano. Aqui Jesus fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, sobre a questão de você julgar, de você se honrar, se você se exaltar e humilhar os outros. Aqui ele conta nessa parábola, ele fala nessa parábola, que existem dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu é aquele que exalta, né? Que é melhor que todo mundo. É o crente santo demais, que julga todo mundo está em pecado e ele está sempre certo. Quando eu falo crente, é cristão, sei qual seja a denominação. Ou é o pai de família, ou é o irmão, um amigo, um colega, que julga os outros e não julga a si mesmo. Ele fala que o fariseu ele subiu no templo para orar e ali começou a alta voz para se mostrar visto pelos homens. Agradecer a Deus porque ele não era pecador, ele fumava, fazia tudo. E falou, graças te dou porque eu não sou igual a esse publicano. Publicano, simplesmente, ele falou, Senhor, perdoa meus pecados. Eu não sou digno nem de olhar para o seu trono. Então Jesus fala que esse que se humilhou será exaltado por Deus. E aquele, ou seja, o publicano, o fariseu, ele recebeu a humilhação de Deus, porque ele estava humilhando a pessoa e se exaltando diante de Deus. Então, Jesus fala que aquele que se exalta será
humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Nós sabemos que nós somos pecadores, devemos estar constantemente nos humilhando na presença do Pai, para que nós venhamos a cá socorro, misericórdia da parte dele. E sempre perdoar a nossos ofensores, assim como nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Nós não podemos julgar ninguém, nem nos querer ser melhor que ninguém, que nós não somos todos iguais, todos pecadores. Então, se nós buscarmos nossa mente, nos humilharmos, nós seremos exaltados por Deus, não pelos homens. Então, o fariseu, ele foi humilhado por Deus. E a certeza de nós outros pontos. E o publicano foi exaltado por Deus. Ali na oração, Deus exalta, né? Um recebe a bênção e o outro fica a bênção retardada. Diz também essa parábola: a uns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum 2 vezes da semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo que este saiu exaltado e não aquele. No versículo 18, do 15 até o 17, Jesus abençoa as crianças. E trazer também crianças para que eles a tocassem, e os discípulos, vendo isso, repreendiam. Mas Jesus, chamando a si para si, disse: deixai vir os meus pequeninos, não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Na verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Receber o reino de Deus como uma criança é ser nova criatura. É esquecer as coisas novas, apagar tudo que você fez de errado, nós fizemos de errado, da nossa mente, do nosso coração. Começar como uma criança, receber o reino de Deus como uma criança, ser nova criatura, nascer de novo. Deus está comparando a esse com uma criança que nasce sem pecado, sem maldade, onde você castiga, ela sai triste, daqui um pouco ela volta rindo, te adulando. Então devemos ser humildes como uma criança, crescer, enterrar o velho homem. O velho homem é um bonador, né? E ser nova criatura. Do versículo 18, hoje está difícil, não está frio, não, o dedo não abre, a mão não funciona, esfriou. Eu gosto de fazer minha leitura aqui, fazer no quarto, mas como a esposa tem que dormir, eu faço aqui. E hoje está frio, está complicado. O jovem rico. Aqui Jesus fala de um jovem que chegou até o Senhor. Quer dizer, Lucas escreve, né? Jesus falando sobre um jovem que chegou até Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Do versículo 19 até o 30, ele fala, chega já querendo. A gente diz que é como se fosse uma compra, né? Nós, pecadores.
Ele fala para ele, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus corrige. Ele, não é assim. Eu não sou bom, bom é só Deus. Sou justo. Então, Jesus já falou que não é desse jeito. Não é elogiando que a gente adquire as nossas bênçãos, a amizade. Não é com elogio. É se fazendo igual a pessoa, fazendo necessitado. Ele perguntou para Jesus, o que, eu faço para dar a vida eterna? Ele falou, o que você lê na lei? Cumpre a lei, você terá a vida eterna. Você entende a lei. Ele vai, fala a lei para o jovem, ele fala tudo isso, eu faço desde a minha mocidade. A palavra diz que Jesus o amou, ou seja, Jesus admirou ele fazer tudo, observar toda a lei, né? Não cai nenhum ponto. Jesus. Quando o Pai Jesus amou, eu creio que Jesus admirou a força dele, a obediência dele. Então Jesus, agora sabendo que ele era rico, falou, faz tudo isso, então vende tudo que você tem e segue. Ele ficou triste por essa palavra. Ninguém quer fazer, né? Jesus não proibiu ele de ser rico. Quando ele falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue-me. Jesus não estava proibindo ele de ser rico. É porque ele confiava na riqueza. Ele confiava nos bens que ele tinha. Talvez ele ajudava os necessitados, ajudava as pessoas. Então, foi o momento, o teste final para aquele jovem. Ele ficou triste, saiu, não seguiu Jesus. Jesus fala que tão dificilmente é aquele que se apega à riqueza, que não entrarão no reino do céu. Se eu te apego, você se apega ao dinheiro, à sua riqueza, aos seus bens, não abre mão para fazer a vontade do Senhor também. Deus não proíbe, não quer que você seja pobre, que você não tenha nada. Ele quer que você tenha, saiba administrar, tenha sabedoria para administrar. Tudo aquilo que ele te deu, através do seu trabalho, do seu suor, das bênçãos que ele te dá, que você saiba administrar, mas não se apegue, porque vai ficar tudo aqui. Ajuda as pessoas que necessitam. Jesus fala que o difícil é aquele que tem riqueza da reino do céu. Se você é pegado à riqueza, você vai ser como os faraós antigos, né? Todos os bens dele, toda a riqueza dele, quando era enterrado, quando ia ser sepultado, sepultava toda a riqueza, todo aquele ouro, tudo que ele tinha, era sepultado com ele. Esse não é da vida eterna. Se você larga tudo nesse mundo, não se apega, é necessário, você tem que ter uma casa, morar, você tem que ter bens, você tem que, precisa ter um trabalho, você tem que ter o seu dinheiro, seu salário, mas não se apegar a ele. Se você não é apegado a nada disso, você ajuda as pessoas necessitadas, você ajuda aqueles que vêm até você e têm necessidade mesmo, você terá uma herança no reino eterno. Mas se você não faz essas coisas, não ajuda as necessitadas, você não abre mão para as pessoas que precisam, você não, impossível ou difícil você herdar a vida eterna. Se você não pratica o bem nessa terra, você também não vai receber o bem na vida vindoura. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, não é só obedecer, mas fazer também. Isso faz parte da fé. Versículo 31 ao 34. Jesus anuncia sua paixão. Aqui é a hora mais difícil, né?
seguiam Jesus, eles tinham Jesus como o Rei Eterno, aquele que veio para lutar com espada, com lança, com cavalo, com a força do braço. Mas agora Jesus faz eles entender que a luta dele é espiritual, foi para a salvação de alma, para a salvação do mundo, e não para a salvação só do povo de Israel, nas guerras, nas pelejas, com armas, com escudo, não. E tomando consigo os 12 discípulos, os 12 disse: eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo que ele profeta foi escrito, pois há de ser entregue ao gentil e escarnecido, injuriarão e cuspido, injuriado e cuspido. E as vendas matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, que estavam cobertos, não percebendo o que lhes dizia. Jesus está falando da morte deles, só que eles não estavam preparados, eles não sabiam ainda. Foi ensinado, foi falado, foi anunciado pelos profetas, mas eles não entendiam. Eles não entenderam nada do que falaram, que Jesus falava com eles. É como se o coração tivesse fechado, a mente, porque já tinham sido avisados disso, mas eles não criam. Eles tinham Jesus como aquele rei que vinha do trono de Jesus vestido, todo aparamentado, montado a cavalo. Mas Jesus anuncia que ele seria morto, seria humilhado, seria cuspido por amor de nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. O cego de Jericó, do versículo 35 ao 43. Aqui conta Jesus do cego que existia na entrada de Jericó. Ele estava ali à beira do caminho, mendigando. E quando ele viu aquele alvoroço, ele perguntou o que é que está acontecendo. O povo falou: Jesus está passando. Ele sabia, ele era cego, mas não era surdo. Ele sabia dos milagres que Jesus fazia. Então, ali mesmo, sentado à beira do caminho, que não tinha como andar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a pedir misericórdia. Eu quero ouvir teu grito. O que você precisa? Fala para Deus que ele quer te ouvir. E ele começou a clamar. E o povo, a multidão mandava ele ficar cala, que ele não vai te ouvir. Você apenas você cala, fica calado, ele não vai te ouvir. Você tem muitas pessoas atendendo. Mas Jesus escutou o grito daquele homem. Jesus quer ouvir o teu grito, o teu pedido de socorro, para ele vir te socorrer, para ele vir te ajudar, para ele vir te curar, para ele vir abrir porta. Então Jesus parou e falou: chama esse homem. Chamaram e falou: quieto, que te chama, vem. Deve ter pegado ele pelo braço, levou e chegou até Jesus: o que é que tu quer? O que é que tu faz? Falou: Jesus, que eu tenho visto, que eu volte a vir. Jesus curou aquele homem e ele seguiu Jesus. Quantas pessoas nos dias de hoje estão sobre essa terra que Jesus faz um milagre, pede por socorro, Jesus atende o petição daquela pessoa. Ele abandona Jesus, ele abandona Cristo, abandona o povo de Deus, abandona o próprio Deus. Mas esse cego não foi fiel. Diante do milagre que ele recebeu, ele seguiu Jesus, glorificando, exaltando, falando do amor de Deus. E nós que estamos sobre essa terra, nós recebemos milagre, nós recebemos bem nessa terra, na vida vindoura, e deixamos seguir a Cristo, glorificando, exaltando, para alegrar o coração de Deus e alegrar as pessoas. Esse cego foi testemunho para as pessoas que necessitavam dos testemunhos, assim como
o nosso milagre, a nossa bênção. É um testemunho para que as pessoas cheguem até Deus. Não com interesse só de ganhar, de receber, mas com interesse de dar ao Senhor que Ele merece, a honra, a glória, a adoração. Seguir a Deus não é só Ele fazer a nossa vontade, porque nós somos servos da Senhor. Essa é a mensagem do profeta, ou do livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E eu encerro sem oração, porque passou do tempo e eu não vi. A paz de um abraço, um bom sábado, bom final de semana.